Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Onze horas e 2 minutos. No jardim da minha vida nasceu uma flor tão bonita e diferente que papai do céu mandou. Este programa tem o apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Mas eu posso trabalhar, crescer, viver, amar, enfim. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também ouve pela internet, acessando o nosso site 87fm.com.br, e também pode participar a qualquer momento pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038. Esse som ao fundo é do Gil, né? Da grupa Gil e Guaxupé, com participação da Ivana Tawil. Alguém Especial, uma música aí produzida especialmente para a Pai de Guaxupé. Para a gente falar hoje sobre o tema da Semana Nacional, né? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano de 2022, o tema é superar barreiras para garantir inclusão. A Paz de todo o Brasil, durante essa semana, promovem diversas ações para alertar a população contra a importância de olhar com atenção e as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência em nossa cidade, diversas deficiências, como principal, por exemplo, a intelectual e múltipla. E para falar sobre esse tema, representando a nossa APAI de Guaxupé, a gente recebe aqui nos estúdios da 87 FM a diretora administrativa da APAI, Jennifer Fernandes, e a coordenadora técnica da área de saúde da entidade, Roberta Avelino. Jennifer, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no estúdio da 87 FM. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar utilizando esse espaço hoje para estar falando um pouquinho da nossa PAI, do que a gente fez durante essa semana. Muito obrigada. Roberta Avelino, muito obrigado. É um prazer recebê-la aqui no estúdio da 87 FM. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. Para nós é um prazer imenso, né, poder estar aqui junto com vocês, para partilhar um pouquinho de como foi essa semana maravilhosa para nós, com esse tema tão significativo para as APAIs. Antes da gente falar de todas as atividades, de tudo que aconteceu, de tudo que a APAI aqui de Guaxupé promoveu, fala um pouco para a gente da história e o que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Jennifer. Bom, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela foi iniciada em 1963 com o intuito de conscientizar a sociedade da importância dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Apesar de ser uma semana que já acontece desde 63, somente em 2017 ela virou uma lei oficial e consta, é uma lei nacional que consta no calendário, que de 21 a 28 de agosto nós temos essa semana para utilizar, para conscientizar, para mostrar os trabalhos que são feitos dentro das APAIs, falar de assuntos bem relevantes, seja para a sociedade, para as famílias dos nossos assistidos e também para os nossos assistidos. E a mensagem desse ano? Qual que é as ações em base na mensagem? O que você pode falar sobre a mensagem? Qual que é o objetivo dessa semana deste ano com a mensagem superar barreiras para garantir a inclusão? Olha, Leandro, todo ano quando acontece a semana, nós recebemos um material para trabalhar em cima dele. E esse ano, o que mais me chamou a atenção, e foi mesmo o start, foi o texto que nós recebemos, que ele foi escrito por uma pessoa com deficiência intelectual, autodefensora,
lá do Vale do Jequitinhonha, e uma fala dela que mexe muito comigo é: nada sobre nós sem nós, porque muitas vezes nós decidimos a vida das pessoas com deficiência, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, e esse texto traz assim, com uma clareza, a vontade que eles têm de participar de forma igualitária da sociedade, em todos os sentidos. Então, a mensagem que eu deixo e que a gente vive utilizando lá é essa frase da Juscelia, a autodefensora: nada sobre nós sem nós. Porque estudando, né, um pouco mais sobre campanhas anteriores, a gente vem vendo que muito do anseio que é pedido no campo de direitos muitas vezes são resolvidos com alguma legislação, mas a gente sabe que não só a legislação, os direitos da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, como várias outras legislações e leis no geral, nem sempre são aplicadas da maneira correta, ou muitas vezes pode-se dizer mesmo que não são aplicadas. E nesse caso especial, a não aplicação é um conjunto geral da população, da sociedade. Como a gente tem também, a campanha neste ano alerta também para barreiras atitudinais. O que são essas barreiras atitudinais? Vamos agora passar a palavra para a Roberta Avelino. Roberta, fala para a gente o que é uma barreira atitudinais, o que são esses entraves, que mesmo assim, tendo legislação que ajude, dá o direito, ela não é cumprida por causa, das vezes, muitas das pessoas que não têm a deficiência. É isso, Roberta? Sim. Hoje, o que a gente enxerga como barreira não é a tipificação da lei ou a pluralidade de deficiências, mas as barreiras atitudinais daqueles que rodeiam, né, o nosso público-alvo. Então, superar barreiras para nós nessa campanha, ela vem muito nos dizer o quanto a gente precisa quebrar, né, esse paradigma, olhar, como a Jennifer falou, a gente sempre fala os nossos meninos porque o carinho é muito grande, né, mas o nosso público como eles são, e não como a gente gostaria que eles fossem, ou como a vida deles deveria ser, né? Nesses dias, nos eventos que ocorreram, muito se falou sobre isso, em todas as instâncias, dentro da instituição, fora, nos eventos da semana também, sobre de que maneira, às vezes, eles têm essa liberdade de existir, de estar no meio social, do jeito que eles queiram, e não do jeito que às vezes a gente quer que proporcione, né? Os direitos de ser feliz, falamos também sobre o direito de casar, por exemplo, né? De escolher ter uma relação, ser respeitado, né? Por quem está em volta, inclusive pela família. Então, barreiras são muitas, e a gente sabe também que não é fácil, né? A gente transpor essas barreiras, porque a gente está envolvido pela vivência, pelas relações, as famílias têm uma dificuldade grande nisso, não porque não queiram, mas a gente enxerga muito que também pelo fato delas serem a primeira instância a cuidar, né, a garantir esses direitos. E como esse caminho, como você mesmo citou, né, tem as leis, então assim, chegar a concluir o caminho para propiciar o seu filho, o seu parente, a ter esse acesso, é um caminho árduo. E as famílias, elas sentem isso o tempo todo. Então, por isso, às vezes, não que elas não queiram dar aos seus familiares direitos, por exemplo, como eu citei antes, de casar, por exemplo, mas é que eles também precisam ser preparados a dar todo o suporte, né, que essa pessoa com deficiência intelectual precisa. Que é um alerta também para as famílias, né? Às vezes a gente fala das faltas de direitos, às vezes tem a pessoa que dá muitos direitos e ajuda muito, protege muito, quer carregar sempre no colo, quando às vezes nem sempre há necessidade. Que aí a gente vai, que eu queria que você comentasse, Roberto, sobre o tema atual, que é o capacitismo, que é muitas as pessoas não conseguem ver a possibilidade de ter habilidades que aquela pessoa
com deficiência tem, e às vezes a pessoa acaba excluindo, dizendo que ela não, ou subjugando, né, que ela não tem habilidades por conta da deficiência. Fale um pouco sobre o capacitismo, que isso também atrapalha na defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e todas as deficiências. Atrapalha, mas também a gente sabe que é um caminho muito, muito complexo, né? Por quê? Quando a gente fala do capacitismo, a gente fala sobre a maneira como as pessoas lidam com a pessoa com deficiência intelectual. Mas antes da gente pensar em como ela lida, a gente precisa fazer um mergulho anterior. Por que será que ela lida dessa maneira, né? E aí a gente retorna ao quê? Ao conhecimento. Né? As famílias, elas vão com todo o amor, né? Inclusive nos órgãos públicos, quando elas precisam do acesso, por exemplo, aos benefícios, né? A dar a garantia de ir e vir, o transporte, tudo aquilo que eles precisam. Então, muitas vezes, essa família, ela carece também de conhecimento, de orientação, né, para que elas não fiquem simplesmente tentando imaginar o que talvez eles precisam. Eu acho que mais é isso, que as barreiras maiores são essas, né? Quando elas não sabem para onde ir, quando elas não têm aonde buscar informações. Então, por isso que a Pai Guaxupé hoje sempre, né? Ela traz não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas para suas famílias esse suporte, né? Onde ela traz momentos específicos para explicar, né, sobre, às vezes, qual a importância da ação da família, em que momento e de que maneira. Porque senão, como você disse, a gente começa a tolir essas pessoas de existir, de estar, porque quando a gente fala de capacidade humana, é algo muito complexo, né? Porque uma deficiência intelectual, ela está ligada ao nosso existir, né? Então, quando tem um bloqueio de desenvolvimento físico, mental, isso traz um limite daquilo e não do restante. E quando a gente se depara, por exemplo, quando a gente olha uma pessoa que ela tem um problema cardíaco, a gente não enxerga tão visivelmente aquilo que limita ele. Ele tem ali também as suas dificuldades, ele não pode comer o que ele quer, às vezes ele não pode se exercitar da maneira como as outras pessoas, ele não pode correr maratonas, enfim, né? Ele tem as suas limitações. Mas quando a gente chega na área da deficiência intelectual múltipla, o autismo, eles têm uma capacidade que ela é mais presente no dia a dia. Então, as pessoas, elas acho que vão pela via do capacitismo porque elas não conhecem, elas não sabem como lidar. E a maneira como isso vai sendo esclarecido vai trazendo esse norte, esse caminho para que aquela pessoa também dê o máximo que ela tem, né? Porque o medo é normal, o medo do desconhecido nos toma. E aí, estar com o deficiente intelectual é uma barreira, né? Eu e a Jennifer conversa muito sobre isso, e a gente tem vários tipos de serviço na PAI, nós lidamos com muitas pessoas maravilhosas que vão ali, que trazem aquilo de maravilhoso que tem, e inclusive voluntariamente, né? Mas é muito interessante ver a ação do voluntário, porque ele chega com todo o amor, mas quando ele se depara, né, com as ações, com as oficinas, com tudo aquilo que a gente tem, ele não recua, mas ele enxerga que é um universo muito grande, né? Mas aquele amor faz com que esse voluntário ele retorne, ele volte, né? Ele pergunte, ele vá atrás de mais conhecimentos para poder se aproximar mais dos nossos usuários. Que não só para as pessoas com deficiência, mas principalmente para as pessoas com não deficiência, a PAI está sempre disponível para prestar informação, que é o principal dessa campanha, é a informação, né? Com certeza. Ou seja, Jennifer, fala um pouco da situação atual da PAI, as atividades que são realizadas rotineiramente com a PAI, e o que a PAI, no sentido particular da PAI de Guaxupé, consegue com essas ações e com essa semana nacional aí? Bom, a PAI de Guaxupé aí próxima, né, de no ano que vem completar seus 50 anos de existência no município de Guaxupé, um orgulho para nós na excelência dos serviços prestados. Iniciamos lá em 1973, né, com a Escola de Educação Especial,
para atender o público que naquela época precisava de uma escola com atendimento especializado, e depois entendeu-se a necessidade de acompanhamentos em terapias para aquele público, e a escola ela passou a ser escola e clínica da escola, atender todo o público que necessitava desse acompanhamento lá na PAI. Recentemente, de 2013, 14 para cá, a demanda já estava muito grande, a procura de todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e o autismo por terapias como fisioterapia, fonoaudiologia e outros serviços, né? E aí, nessa época, nós passamos a ser também credenciados pelo SUS para atender esse público, que não necessariamente precisava estar matriculado na escola especial, mas que necessitavam desse atendimento especializado de saúde. Então, nós passamos a ser SERD1 também, que é o serviço especializado em reabilitação para pessoa com deficiência intelectual e múltipla e o autismo. Então, hoje nós temos a educação especial, o SERD na área da saúde. Na área da assistência social, nós temos o Centro-Dia de referência para pessoas com deficiência a partir de 18 anos. Depois nós temos, como a Roberta mencionou, a escola de família. O que é essa escola de família? É uma escola destinada a qualquer membro da família que tenha uma pessoa com deficiência intelectual e múltiplo ou autismo, que queira aprender mais sobre e que queira também dividir a sua experiência ali. Nessa escola participam mães, irmãos, pais, e é assessorado pela psicóloga, pela assistente social e também pela educadora física da instituição. Temos também a escola de autodefensores, que os nossos assistidos, né, o grupo de autodefensor tem uma participação muito ativa, uma participação social mesmo, e eles, toda quinta e sexta-feira, eles realizam reuniões para estar colocando qual é a vontade deles, seja um título de eleitor, seja casar, seja fazer uma viagem, ou até mesmo quando a gente vai fazer um cachorro-quente, como que vai ser esse cachorro-quente. Então, todas as demandas eles discutem e depois trazem para a administração. E temos a inclusão no mercado de trabalho, que já acontece, né, há muitos anos, e só cada ano que passa, graças a Deus, essa inclusão acontece mais ainda. Então, esses são os serviços que nós prestamos diariamente na APAI. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela é de suma importância para a instituição, para as pessoas com deficiência e suas famílias. Conforme mencionado, é a semana que a gente tem para conscientizar a população e para, muitas das vezes, oportunizar aquele usuário e aquela família que, por exemplo, talvez ele não consiga participar, ele não consiga fazer uma visita lá no Caltrem Clube. E nessa semana a gente proporciona, nós buscamos parceiros, nós temos a chance de romper os muros da APAI e estarmos inseridos na sociedade, com toda a sociedade voltando o seu olhar para a APAI, para os assistidos da APAI, para os profissionais. Então é uma semana que a gente programa assim, 2 meses antes dela acontecer, e sempre pensando em atingir a sociedade e oportunizar as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e conscientizar toda a sociedade que não são eles que têm que se adaptar ao nosso meio, não são eles que têm que se adequar, somos nós que precisamos rever os nossos conceitos. Nós, enquanto sociedade, precisamos entender que eles são pessoas como nós somos.
olhar a pessoa antes de qualquer deficiência, antes de qualquer preconceito. Acho que só assim nós conseguiremos viver num mundo melhor. É isso, e é num geral, né? A sociedade tem muito medo do diferente, do que a gente não conhece, ou muitas vezes no âmbito geral, né? Mas hoje a gente falando sobre a deficiência, né? 11 horas e 22 minutos, esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A gente está recebendo aqui nos estúdios da 87 FM a diretora administrativa da Paz de Guaxupé, Jennifer Fernandes, e a coordenadora técnica da área de saúde da entidade, Roberta Avelino, ambas para falarem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Jennifer, a semana oficialmente nacional termina amanhã, dia 28, mas aqui em Guaxupé grande parte da programação já foi cumprida. Amanhã tem mais alguma ação da semana na agenda para acontecer? Amanhã nós faremos a publicação de um vídeo de encerramento, onde teremos uma mensagem de agradecimento do presidente e também do nosso casal de autodefensor. Como você disse, a semana ela já foi cumprida e iniciamos no dia 21, né, e presencial, hoje é a nossa última participação. E depois, no decorrer da semana, nós vamos estar realizando algumas publicações com relação a tudo que foi acontecido durante a semana, porque foi muita coisa. E fala um pouquinho do que aconteceu dessa semana, assim, no resumo. Olha, esse ano foi bem diferente dos demais. Nós começamos com uma caminhada no domingo, uma caminhada inclusiva, que foi ótimo, onde a sociedade participou, os familiares, a prefeitura com toda a sua equipe, os conselhos municipais. Então, assim, as academias, as escolas, foi uma caminhada assim maravilhosa, do qual as pessoas entenderam o intuito e deixaram ali a sua casa e saíram com o intuito de estar realizando mesmo essa inclusão. E nós caminhamos todos juntos, independente de deficiência, né? Foi uma coisa assim que nos emocionou muito. Depois, na segunda-feira, nós tivemos uma entrevista na rádio com o casal de autodefensor e os familiares. À noite, nós participamos da sessão na Câmara Municipal de Guaxupé. Por conta do período eleitoral, a gente não pôde fazer uso da palavra, mas nós encaminhamos uma carta aberta aos vereadores, a qual foi lida. Depois, na terça-feira, nós tivemos um café e prosa lá na OAB com os familiares, com o Dr. João Batista Mendes e com a Renata lá do Social, onde falou-se muito dos direitos da pessoa com deficiência, de como que nós precisamos fazer para que esses direitos sejam cumpridos, né? Como você mencionou anteriormente, as leis estão aí, principalmente a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente precisa garantir que tudo que está na lei realmente aconteça para as pessoas com deficiência, né? E foi muito bom esse café com prosa. Depois, à noite, continuando na terça-feira, nós tivemos uma roda de conversa lá no Rotary Club Guaxupé Cafezais, que as reuniões deles já acontecem semanalmente, e nós fomos lá participar. E foi, assim, um momento muito emocionante, um momento único, porque, assim, quem direcionou os trabalhos, quem falou muito a respeito foram os próprios assistidos. Nós estávamos lá enquanto profissionais como ouvintes, e, como sempre, eles deram um show. Eu sou até suspeita para falar. E aí, na quarta-feira, nós fizemos uma solenidade oficial, onde nós mostramos um pouquinho de cada serviço que é realizado dentro da APAI e algumas apresentações artísticas, né? Então, teve a valsa, teve a fanfarra, teve o Teatro do Rato. Na quinta-feira,
Alguns dos nossos assistidos pôde conhecer o Guaxupé Country Club. Ontem, nós, enquanto direção, coordenação e presidência e equipe, participamos de uma capacitação, né, de uma roda de conversa com as professoras, com as diretoras e coordenadoras do município de Guaxupé, para que a gente tratasse a respeito da importância de um diagnóstico precoce, né, a importância de um diagnóstico bem feito. E foi também uma coisa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui no estúdio falando um pouquinho de inclusão, um pouquinho dos trabalhos realizados. E amanhã nós finalizamos com o vídeo de encerramento. Mas foi uma semana, assim, bem agitada e independente de público, nós estávamos presentes. Seja com uma pessoa e seja com 200 pessoas, porque o intuito é esse mesmo, é ir e mostrar o que nós viemos para fazer. Tá certo, né? Jennifer, muito obrigado. Roberta, muito obrigado pela presença de você. Roberta, obrigado pela presença. E a Roberta é coordenadora técnica da área de saúde. Roberta, deixa a sua mensagem aí de conscientização a todos os nossos ouvintes da 87 FM sobre a importância de incluir mais e dar mais acesso às pessoas com deficiência à nossa vivência comum em sociedade, né? Sim, quero agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui e dizer que é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Dar acesso, quebrar barreiras para convivência com a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e o autismo. Eu acho que a parte mais difícil é quando a gente se depara com uma situação que não conhece e a partir desse momento não consegue ter uma escuta limpa ou um olhar tranquilo sobre o que será aquilo, né? Então, na área da saúde, a gente conversou muito, né, Jennifer, sobre essa questão com relação aos diagnósticos, como fazer, acolher. É acolher a família que está ali com essa novidade, às vezes, de ter um bebê ou uma criança pequena que está para ser diagnosticada, ou seja dentro da sociedade, a escola que acolhe um aluno e que tem ali uma especificidade de atendimento. Então, acho que a tranquilidade é essa acolhida, é olhar mesmo, enxergar o que é aquilo, e não o que talvez fosse, porque isso nos angustia, e aí a gente sai atrás de um tanto de coisa que às vezes nem é tão necessária. Então é isso, é muito mais fácil do que se pensa, é só ter um olhar bem cuidadoso, uma mente aberta e um coração também, e nos procurar. Porque isso também é muito importante dizer, né? A nossa equipe, ela está muito mais preparada. Quando a Jennifer falou dos autodefensores, eu acho interessante dizer também que as reuniões que acontecem, tem também na sexta-feira os encontros que são online e que eles fazem essa partilha das reuniões e do que eles têm aqui de Guaxupé com as outras unidades das APAES do sul de Minas. Sim. Então, esta rede das APAES, né, a federação, ela trabalha assim, com muito amor e com tudo aquilo que eles têm de bom para que a gente possa trazer a vida das pessoas e das famílias. Então, eis-nos aqui, né, para quebrar essas barreiras e dar tudo aquilo que as pessoas precisarem de informação, de conhecimento. Jennifer, muito obrigado também por sua presença. Precisou da comunitária sobre as ações da APAE, é só entrar em contato. Muito obrigado. Deixe também as suas considerações sobre essa Semana Nacional de Consciência aí das deficiências múltipla e intelectual e também o autismo. Desde já gostaria de agradecer novamente por poder estar participando aqui com todos na rádio. Como a Roberta colocou, né, é muito mais fácil do que a gente imagina conviver em sociedade sem ficar enxergando a limitação do outro. O que eu falo aqui é que, para quem não conseguiu acompanhar um pouquinho do que nós
apresentamos, do que nós fizemos durante a semana, é só ir lá na nossa página no Facebook e no Instagram, APAI Guaxupé. Vocês terão a oportunidade de visualizar um pouquinho do que foi feito e dizer também que a nossa instituição está de portas abertas para acolher, conversar, dividir conhecimento com toda a sociedade que tiver interesse de estar lá buscando mais informações e querendo conhecer mais o trabalho que nós realizamos. Atualmente nós estamos com 220 famílias sendo atendidas nos diversos serviços que a entidade oferece. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade, agradecer toda a equipe da APAI, a diretoria, todos os parceiros que nós tivemos no decorrer da semana, porque sozinho nós não fazemos nada. E a semana só pôde acontecer porque nós tivemos aí diretoria, famílias, pessoas com deficiência, funcionários e parceiros. Então, o meu muito obrigada em nome da APAI de Guaxupé. Então conheça mais ações da APAI aí. Amanhã termina reforçando mais uma vez, amanhã termina com a APAI distribuindo aí em suas redes sociais um vídeo sobre o encerramento, sobre como foi a semana aqui na cidade, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, superar barreiras para garantir a inclusão. Você continua aí na programação da 87 FM, 11 horas e 33 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM.